Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Muito obrigado por sua audiência. Hoje continuaremos sobre o Antigo Testamento, livro de Juízes. Vamos ao conteúdo. Continuação do estudo complementar 1, parte 4. Berseba e a aliança. Interessante notar que foi em Berseba que Abraão e Abimeleque fizeram aliança. Assim também foi com Isaque. Porém com Abraão, os servos de Abimeleque tomaram aquele poço à força, Gênesis 21, 25. O mesmo não aconteceu com Isaque. Ele foi deixando os poços sem contender. Aqui há duas mensagens muito lindas. 1. Isaque, embora já rico, deixava os poços, e isto não é uma atitude de quem tem apego ao dinheiro, às coisas do mundo. Provérbios deixa claro que as muitas riquezas do rico não lhe deixam dormir, ou seja, lhe tiram o sono. Por quê? Ou por avareza, ou seja, o desejo de ter mais, o que é idolatria, ou pelo receio de não ter amanhã, ou seja, insegurança, que em outras palavras significa colocar a confiança nas coisas e não em Deus. Com Isaque não era assim. 2. Ao deixar os poços, e significando os poços a maior riqueza, que é espiritual, os chamados rios de água viva, referindo-se ao Espírito que haveriam de receber aqueles que nele crescem, Isaque não desprezava as riquezas espirituais. Ao contrário, ele as manifestava, pois que o ato de deixar era a significação interior da profundidade manifestada em tipologia do não contender, do confiar em Deus, e de cuja realidade o poço a significa em figura. Esta é uma atitude anti-egocêntrica, pois que manifesta o que Deus é e nunca o que naturalmente qualquer ser humano é. A tamargueira plantada em Berseba. Agora, veja que Abraão plantou em Berseba tamargueiras. Por quê? Qual o significado disto? A tamargueira é uma planta de crescimento lento. É uma planta que possui a madeira macia, que se desenvolve como árvore ou arbusto de pequeno porte, em solos onde há água perto da superfície. É uma árvore cheia de sulcos, os lavradores araram sobre as minhas costas, compridos fizeram os seus sulcos. Salmos 129:3, e cujas folhas se parecem com escamas, Levítico 11:9. Quem passa por uma tamargueira no deserto, pode estender suas mãos e pegar de seus frutos e alimentar-se deles durante a viagem no deserto. Tamargueiras dão sombra e alimento em meio à aridez e à escassez. Em Jeremias 48:6 o Senhor diz que devemos ser como as tamargueiras no deserto. Por quê? Porque homens tamargueiras não cessam de dar frutos mesmo em condições adversas, e são capazes de transformar situações de adversidade em alimento para si e para seus companheiros de jornada. Isto manifesta o prodígio de Deus, porque somente Ele pode manter esta planta viva em condições tão adversas como no deserto. Tempo no deserto é tempo de crescimento. De buscar água na fonte com toda a força da raiz. É tempo de viver do maná, que é a palavra de Deus, e desse mesmo maná alimentar outros. Nossa vida não está firmada na força humana, mas na força e providência de Deus. A tamargueira tem alta capacidade de regeneração. Deus tem anseio por transformar situações, regenerar e nos garantir vitória. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos que choram em Sião que se lhes dê uma grinalda em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de pranto, vestidos de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. E eles edificarão as antigas ruínas, levantarão as desolações de outrora, e restaurarão as cidades assoladas, as desolações de muitas gerações. E haverá estrangeiros, que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinheiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus, comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos glorieis. Em lugar da vossa vergonha,
haveis de ter dupla honra, e em lugar de opróbrio exultareis na vossa porção, por isso na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria. Pois eu, o Senhor, amo o juízo, aborreço o roubo e toda injustiça, fielmente lhes darei sua recompensa, e farei com eles um pacto eterno. E a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos, todos quantos os virem os reconhecerão como descendência bendita do Senhor. Isaías 61 do 1 ao 9. Então veja, ter este espírito conforme Isaque, implica em ter a disposição e o coração para não só largar as coisas do mundo, não só não contender, mas subir a Berseba. E, pelo exemplo de Abraão com respeito às tamargueiras, pode ser transformado por Deus mesmo em um homem tamargueira. E é a isto que o livro de Filipenses se refere muito claramente. Tanto no aspecto individual como no aspecto coletivo da salvação que nos está proposta, a salvação da alma. Ou seja, estamos colocados para mutuamente nos edificarmos com o propósito de termos o nosso caráter e vida assemelhados a de Cristo. Logo, as contendas são um grande empecilho nesta caminhada, porque muitas vezes lutamos contra aqueles que Deus colocou em nosso caminho para, através deles e de forma providencial, nos salvar plenamente. No Novo Testamento vemos isto muito claramente na vida do apóstolo Paulo. Conquanto ele exortasse, corrigisse, estimulasse, advertisse, repreendesse aos irmãos em suas diversas cartas, era um com eles. Amava-os. Tinha um coração paternal e manifestava isto de forma calorosa em suas diversas cartas. Sofria por eles. Orava por eles. Chorava com eles. Alegrava-se com eles. E assim o era reciprocamente. Era uma relação de entranháveis afetos, como fala em Filipenses. Precisamos aprender isto, seriamente. Desfrutando da presença de Deus. Isaque havia perdido os 3 poços e tudo o que possuía era a presença de Deus. Os 3 primeiros poços e a colheita 100 por 1 representavam a bênção de Deus, mas o mais importante foi que Deus lhe deu a sua presença quando apareceu a ele e disse: "Não temas." Portanto, se agirmos de acordo com a palavra do Senhor no Sermão do Monte, não precisaremos temer. Quando Isaque despertou, erigiu um altar ali. Vemos que ele continuou a vida de consagração de seu pai e também armou a sua tenda. Ele continuava a viver uma vida de tenda, não tendo raízes neste mundo. Após isto, seus servos cavaram outro poço, o 4º. Devemos sempre lembrar que a vida profunda segue a vida de consagração. Isaque mais uma vez ofereceu-se ao Senhor. Continuou com o estilo de vida de seu pai, com a diferença que sua vida teve maior profundidade. Experimentando a proteção de Deus. A partir de então Isaque não precisava se proteger, pois confiava completamente na proteção do Senhor. O mundo hoje está cheio de sentimento de insegurança. O homem é muito precavido e está sempre vigilante. Não é de se admirar que os homens sofram de hipertensão e tantas outras doenças correlatas e que possuem a mesma origem, o desejo de autoproteção. No início não possuem doença alguma, mas devido ao temor acabam adoecendo. Alguém que realmente se oferece ao Senhor não precisa se proteger. Sabe que está completamente nas mãos do Senhor. Depois disto Abimeleque procura Isaque para com ele estabelecer aliança. Alguém que não contende, alguém que por causa do Senhor prossegue para as profundezas, é alguém que está cheio da presença do Senhor. Este tipo de pessoa, longe de ser fraca, é bastante forte. É muito corajosa e possui grande fartura. Portanto, mais cedo ou mais tarde, o mundo descobrirá que o Senhor está conosco. Por causa da presença do Senhor, aquele grupo de pessoas temia a Isaque. Eles vieram buscando aliança e não a Isaque. Sabe o que é interessante? Um lírio não fere a um espinho. Logo através daquela aliança Deus protegia a Isaque. E as fontes na Bíblia representam bênçãos. Deus, o Pai, é a fonte da salvação eterna. Jesus Cristo é o canal que liga os cristãos a essa fonte insondável.
Jesus Cristo é a fonte do batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo é a fonte dos dons espirituais, resposta prática de Caleb, representando Deus, a Áquisa, representando a Igreja, e Caleb lhe deu as fontes superiores, os tabernáculos eternos. As fontes inferiores, as riquezas da palavra, o Evangelho de Jesus, as riquezas das graças de Deus. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação do estudo complementar 1, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.